Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Podeis tomar o vosso assento. Você sabe que não faltava gente para desejar mal para Davi. Isso já foi começando lá dentro da sua própria casa. As circunstâncias foram sufocadoras na vida de Davi, e não é diferente na vida daqueles que Deus escolhe. Todos aqueles que o Senhor coloca nele uma marca para destaque, na chamada, num talento, ou em alguma desenvoltura da sua história de vida, ele tem que ter, a casca grossa, os lombos tem que ser bastante cingido para aguentar pancada e ainda ficar de pé. Davi foi testado em todas as formas e ele sobreviveu a todos os desafios. Ele foi treinado vencendo o urso, vencendo leões, vencendo gigantes. Porque você sabia que Golias tinha mais irmãos? E os irmãos de Golias queriam vingar depois. Mas Davi venceu tudo e todos, tanto que a palavra do Senhor em 2 Crônicas 17, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: olha, Davi, eis que eu estive contigo em toda a parte, e eis que diante de ti, é 1 Crônicas 17, e eis que diante de ti exterminei todos os teus inimigos, para fazer de você um nome entre os grandes da face da terra. Quando Deus exalta, só Ele abate. Você pode até colocar terra em cima da pessoa, mas ela sobrevive aos terremotos, sai debaixo dos escombros, limpando o ralão, caçando onde é que está a sandália, e respira e dá a volta por cima e ainda faz festa para Deus. Glória a Deus! Mas você acha, mas Davi fez tanta coisa também que entristeceu a Deus. Mas por que Deus disse que ele era o homem segundo o seu coração? Porque Davi nunca idolatrou a outros deuses. Ele teve os seus deslizes na terra na questão de Batseba com Urias, que ele colocou o olho na mulher que não era dele, e ele se deu muito mal, ele se ferrou por causa disso. Davi podia ter tido mais vitórias se ele não tivesse derrapado em colocar o olho na mulher do outro. Ele entrou pelo caminho do adultério, que é um crime contra Deus. Deus olhou para ele e falou: rapaz, tu não precisava ter feito isso, era só você me pedir o que você queria. Você pode abrir a sua boca, o seu coração, rasgar o seu peito e falar para Deus tudo o que você está sentindo. E se na hora que você estiver falando com Deus, presta atenção, porque aqui a gente pula, dança, corre, marcha, mas na hora da palavra, reverência total. E até no culto inteiro, essa coisa de levanta e senta, vai no banheiro, vai e volta, acabou. Amém? Só se for extrema necessidade. Quem está falando aqui não é o presidente da república, nem reis e rainhas da terra, é a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus! Até para ler a Bíblia dentro de casa, tem que se cobrir em reverência a Deus. Amém? Davi podia falar tudo que ele queria, tudo que ele gostava, que ele sentiu. Até a tentação: Senhor, eu estou orando aqui agora, eu estou sentindo uma tentação querendo me pegar. Fale com Deus. Você está pensando que é aquele ser que está distante, dizendo: eu vou lhe fulminar, porque eu estou vendo o que você está pensando. Fale o que você está pensando e Ele vai te dar força. Ele vai te ajudar. Não fica querendo dar uma dissensão da cabeça de feijão, não, porque é fortão, chega lá quebrando tudo, e foi quebrado e arrancado os olhos e serviu de palhaço na arena para a diversão dos inimigos. Mas quando ele orou dizendo: me dá força, pelo menos pela última vez, Deus ouviu. Você pode estar no fundo do poço, cercado por tubarões e piranhas, pode ter certeza que o Senhor vai enviar o socorro, vai enviar o escape para você. Já percebeu? Eu estava vendo uma situação lá em casa com os 2 meninos pequenos. A menina, de vez em quando, ela passou por uma convulsão e vomita, e quando ela come alguma coisa que faz mal, que ela dá ânsia, o irmãozinho mais novo já fica assim, em alerta total. Eu sei que ele já foi logo com a mãozinha na cabeça dela e disse: Senhor, o que ela passar, passe para mim, que eu sou homem e eu aguento. Mas não deixa a minha irmã sofrer, meu irmão Jesus. Nessa hora eu vi o menino ficar crente todo. Mas vamos
vamos ler a Bíblia, nós vamos cantar hino da harpa, nós vamos fazer campanha. E botou logo o Salmo 91, aquele que habita dentro de casa, tarde da noite. Eu falei assim, o ser humano é bem assim. É quando a gente se vê numa situação encurralado ali. Pensa, vai no corredor do hospital, tá todo mundo bonitinho, todo mundo bem. Lembra que Deus me deu uma revelação que eu via obreiras daqui fardadas dentro do Clécio Andrade? Foram atender uma agenda no Feira 10 e essa aí mesmo estava lá, fardada, empurrando a cadeira no meio do corredor, toda arrumadona com a farda. Aí o povo tudo olhando assim, de onde vem essas enfermeiras? Da revelação que Deus falou na igreja que ia parar lá no hospital para ajudar a outra. É nesse momento que você vê a debilidade do ser humano, toda a sua fragilidade, dependência total do doutor Jesus, até para respirar, até para virar um copo d'água, ó. Se descer pelo lado errado, morre até engasgado. Nós precisamos do Senhor, e Davi tinha essa humildade de reconhecer, mas no momento de distração ele vacilou, e Deus falou, olha, o Senhor perdoa, porque quando ele foi repreendido por Deus, ele não ficou queixudo. Por isso que Deus tinha esse coração derretido para o lado dele, porque ele recebia a correção do Senhor e baixava a cabeça e dizia, sim, Senhor. E você sabe que, segundo os estudos, Davi orava deitado no chão, com a boca no chão. Ele era rei, mas ele sabia que acima dele existia um maior rei, que era o seu comandante. Enquanto ele estava determinado a caminhar nos trilhos desse comandante, Deus dava sucesso para ele em tudo. Mas no momento que ele tinha que vencer o seu maior inimigo, que era ele mesmo, aí veio um desafio. Olha para a sua carne e faça isso. Diga assim, carne, você pode me respeitar, porque você é templo do Espírito Santo. Seja subordinada a Deus. Não dá ousadia à tua carne não, senão você vai se acabar. Vem aquela tentação do inferno ali lhe puxando como um vício, um imã ruim, para lhe grudar no pecado, para deixar você ali totalmente vulnerável aos ataques do maligno. E tem gente que fala, mas eu tenho promessa de Deus. Tem até uma canção muito bonita, eu não discordo da canção, quem tem promessa de Deus não morre. Mas eu conheço muita gente que tinha promessa de Deus fortíssima e morreu, porque foi desobediente. A desobediente encurta os seus dias de vida na face da terra. Se o próprio Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que não honra seu pai e a sua mãe não vai bem sucedido, e os seus dias de vida são encurtados na terra, e quem não honra o Pai Celestial? Olha o que Davi fala: Senhor, que eles fiquem envergonhados e confundidos, porque procuram a minha alma. Por que procuravam tanto tirar a vida de Davi? Porque ele era invejado. Ele era aquele guerreiro que aonde ele entrava, Deus entrava com ele. E isso incomoda os inimigos. O sucesso de um escolhido incomoda o inferno, incomoda os invejosos. Eles procuravam de toda forma tentar, espreitava para caçar Davi. Só que Davi não era um rei preguiçoso. Ele não dizia, vamos lá, quebra tudo que eu vou ficar aqui no bem bom. No dia que ele resolveu fazer isso, ele perdeu uma grande guerra contra o seu inimigo mais feroz, que é a sua própria carne. Você pode quebrar tudo, vencer tudo, mas se você não aprender a vencer a si mesmo, vai ser derrotado no final. Vai nadar para morrer na praia. É muito fácil você encontrar alguém e esboçar uma palavra para levantar a pessoa, para ajudar a pessoa, mas experimenta começar a trabalhar dentro de você e colocar tudo em ordem, porque Deus estava sempre chamando a atenção desse rapaz para ter mais cuidado com a criação dos filhos dentro de casa, para ter cuidado com a convivência e não se misturar com os inimigos e não se deixar levar pela ira. Se ele estivesse caminhando ali em conformidade com as diretrizes de Deus, ele vencia muito mais. Eu sei que o final dele foi feliz, porque ele tinha um desejo de construir uma casa para Deus, mas o Senhor disse, tem muito sangue na tua mão, e quem vai construir a casa é o teu filho. E observe que Deus guardou a aliança que ele tinha com Davi de uma forma tão profunda, que entrava rei, saía rei, e todas as vezes que Deus ia reclamar alguém, você sabia que Deus guarda no canto do olho o rebelde, mas também guarda no canto do coração aquele que honrou ele? Deus não é ingrato. Ele não fica esquecido da bondade
do amor e da dedicação para com ele e para com a obra. Davi, ele tinha uma qualidade que ele fazia o melhor para Deus, e Deus aprecia esse tipo de gente, que sempre quer fazer o melhor para Deus, que não é mesquinho, não é medíocre, não é, sabe, aquela coisa falsa, uma coisa agora. Não, Davi, quando louvava com a alma, e quando ele entrava em profunda angústia, aqui não mostra que Davi ficava desabafando no telefone com ninguém, ainda que existisse naquela época. Se Davi tivesse o WhatsApp, ele não estava usando o WhatsApp para ficar horas falando horrores da sua vida. A Bíblia diz que quando ele estava alegre, ele dançava, ele tocava harpa, expulsava demônio, ele adorava dançando. Mas também quando ele se sentia coagido, limitado para vencer o ímpeto dos inimigos, ele ia para o pó buscar a face de Deus. Ele clamava ao Senhor com o coração rasgado e aberto. Ele buscava a presença de Deus. Isso chama a nossa atenção. Tem muita gente com pressa para resolver tanta coisa, mas tem pressa para levantar do joelho, tem pressa para conversar com as pessoas, para resolver problemas, mas não tem pressa para desligar o celular, trancar tudo e correr para o quarto e conversar com Deus. Tenha pressa em fechar a brecha, tenha pressa em consertar o que está errado. Ah, mas o problema é grande demais, eu não vou dar conta de resolver. Peça ajuda de Deus, aleluia, e Ele vai te socorrer. E a Bíblia diz que Deus derrubou os inimigos de Davi diante dos seus olhos. Existiram guerras e lutas que ele não precisou nem sair do lugar. Deus foi lá e arrebentou, porque Deus não quis que ninguém tirasse a vida dele. Ninguém tocou na vida dele, porque ele era xodó de Deus, não porque Deus amava mais a ele do que aos outros, mas todas as vezes que entrava reis, saindo a etnia, entrando outro, Deus falava assim: olha, eu vou derrubar você, seu rebeldão, porque você não fez correto como fez o meu servo Davi. Porque Davi não aceitava idolatria no meio do povo. Davi não aceitava que outros deuses fossem adorados ali no meio da sua província. Ele sempre enalteceu a Deus, sempre honrou ao Senhor, e Deus honrou a ele, honrou a sua cadeira, que mesmo a sua descendência tendo entrado pelo caminho da desobediência, Deus manteve firme a sua aliança, que chegou até o Rei Jesus Cristo, que reinará eternamente. Pode passar o tempo que passar, se você é amigo de Deus, Ele não vai ficar esquecido nem de você, nem da sua descendência. Ele vai abençoar a tua família, a tua vida, os teus filhos, teus netos e toda a tua geração. Faça a vontade de Deus, busque a presença do Senhor. Às vezes Deus nos livra de tantas coisas que a gente nem imagina. Naquela época, até para o rei comer alguma coisa, para ele beber alguma coisa, alguém tinha que experimentar primeiro, para saber se não estava envenenado. Alguém podia cair ali e o rei se livrar. Davi era protegido por Deus o tempo todo, e ele tinha um coração generoso. Ele gostava de ajudar as pessoas, tanto que quando na herança, e já foi feita essa campanha aqui, a herança do rei Saul, toda a sua família foi exterminada pelos inimigos, mas sobrou o neto do rei Saul. Como Davi tinha uma amizade muito profunda com Jonatas, que era filho do rei Saul, Jonatas ali, já falamos sobre isso muitas vezes, disse assim: Davi, eu sei que Deus é com você, eu sei que Deus vai entregar o reinado na sua mão, e eu sei que Deus está zangado com meu pai. Olha, se a minha família morrer, se eu morrer, em outras palavras, e ficar filho meu aqui, por favor, proteja a minha família. Davi tinha lealdade com as pessoas até depois dela morta. Um amigo de verdade, independente do que o outro esteja passando, ele não fica esquecido da aliança que fez. Davi não era um vagabundo, cara de pau, duas caras. Deus não gosta de gente que é uma coisa agora e outra depois. Davi tinha característica de uma pessoa amigo para a vida toda. Jonatas não estava mais ali para poder Davi demonstrar para com ele a sua benevolência, mas tinha um filho do seu amigo que estava vivo. Então o que foi que ele fez? Ele, sentado à mesa, ele procurou saber ali do empregado. Não sei o que eu vim para essa parte aqui agora, alguém está precisando ouvir isso? Ele perguntou assim: tem alguém da casa de Saul, do meu amigo Jonatas, que já faleceu, que eu possa usar de benevolência para com ele?
Aí o empregado disse assim: pois não, meu senhor, tem sim, o nome dele é Mefibosete, está lá na casa de Maqui, vivendo de favor, mas é aleijado das pernas. Davi, em outras palavras, ele não questionou sobre o menino ser aleijado das pernas, porque naquela época não podia ter pessoas aleijadas, defeituosas, frequentando o palácio. Ele não tinha preconceito com cor, com raça, se a pessoa tinha dinheiro ou não tinha. Ele tinha humildade no coração. Deus gosta e aprecia pessoas que têm caráter. Entende? Que não é uma coisa, fulano é bacana, vamos ali receber melhor. Não, o coração de Davi estava sempre inclinado para a humildade, para o que era agradável a Deus. E é muito importante quando você enxerga as pessoas com os olhos de Deus, não pelo que elas têm, nem porque elas possuem alguma coisa, por causa da eloquência, por causa, sabe, de alguma influência. Não, Davi não era um rei abestalhado. Ele só se abestalhou quando viu lá a sujeitinha tomando banho, e ele ficou lá hipnotizado, olhando que não era da conta, e ele levou um nocaute seguro, que pagou um preço muito caro. Ele foi inconsequente, mas ele não foi queixudo com Deus. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, que colocou o dedo na cara e disse: você pecou, ele baixou a cabeça. E no Salmo 51, que foi que ele fez? Ele disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me lave. Olha que clamor lindo. Eu preciso que o Senhor me purifique de todo o meu pecado. Enquanto eu guardei o meu pecado, meus ossos apodreciam. Eu preciso, Senhor, da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu não vou conseguir viver sem a tua presença. Como quem diz: eu tenho riqueza, eu tenho palácio, eu tenho exército, eu tenho uma família numerosa, eu tenho muito ouro, muita prata, muita joia, muito tesouro, mas o meu maior tesouro é a tua presença. Por que Deus gostava dele? Porque ele não colocava nada acima de Deus. E gente assim, Deus investe pesado e alto nele. Quando ele valoriza a presença de Deus na sua vida, nada enche os seus olhos. Ele pode estar aqui, ali, acolá. Ele pode estar num palacete ou numa casa de papelão. Ele permanece com a sua integridade intacta, porque ele sabe que o seu maior tesouro é a presença de Jesus. Porque se a presença de Deus não te guardar no palácio, você não está guardado. E essa presença te guarda até no fundo do oceano. Você viu lá aquele monte de empresário, pegou aquele submarino e foram lá para baixo com muito dinheiro. Daqui a pouco apareceu mais outros empresários, dançando, dando risada, brincando dentro de avião. O seu dinheiro, a sua riqueza não pode protegê-los, porque Deus é o dono da vida. Pode te faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus na sua vida. Não saia sem essa presença de casa. Não volta sem essa presença para casa. Não durma e nem acorde sem essa presença. Davi entendia isso. Não entrava pelo modismo daqueles que adoravam falsos deuses para também querer ficar no lugar ao sol. Ele sabia que o sol da justiça na vida dele é o Senhor dos exércitos, e tributava para o Senhor glórias e honra através das suas lindas canções. Mas aí ele incomodava, era que nem um vagabundo que incomodava a serpente. Ele tinha luz, ele tinha unção. Quando ele tocava, os demônios que estavam irradiando na cabeça de Saul eram expulsos, mas depois Saul ficava mirando ele com a lança e lançava, e ele se esquivava para a lança não pegar nele. Fugido, correndo de um lado para outro. Não nasceu em berço de ouro, mas ele já tinha um tesouro guardado dentro dele, que era o temor ao Senhor. Um coração humilde e arrependido, que reconhecia a sua dependência de Deus. Ele sabia que se Deus não fosse na frente, ele não vencia nada. Ele sabia que se Deus não fosse com ele, ele seria um fracassado. Davi temia e tremia diante da presença de Deus, mas estava ali cercado por tantos inimigos. Inimigo dentro de casa dela, inimigo no meio dos irmãos, inimigo no meio de toda a província. As outras nações queriam engolir ele vivo. Se não for a mão do Senhor, como disse o salmista, os meus inimigos já teriam me engolido vivo, mas o Senhor não me deu como presa aos dentes dele. Eu escapei. Escapou e deixou um grande legado de um verdadeiro adorador na presença de Deus. E todos aqueles que são sinceros e verdadeiros na presença do Senhor marca a história. Não passa por essa vida como um lixo humano e fica esquecido, não. Ele se colocou na presença do Senhor e Deus honrou a sua vida.
porque ele sabia que acima da sua coroa tinha alguém que dava o comando e ele tinha que dizer: sim, Senhor. Tenha certeza que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, por mais que os inimigos preparem arapucas para você, armem ciladas para você, tenta passar rasteira, te derrubar, te matar, te destruir, eles não terão esse gosto, porque o Senhor toma a frente de quem é fiel a Ele. Aí alguém questiona: mas por quê que tanta pessoa, tanta gente boa também está aí sofrendo, sendo vítima de tanta crueldade? Eu quero dizer uma coisa para você, que quando nós estivermos debaixo desse sol, somos sujeitos às mesmas coisas que os ímpios também são, mas há uma diferença: a eternidade com Deus. E Deus também nos livra o tempo todo, como já foi dito aqui, que o Senhor tem nos dado tantos livramentos. Mas por que a irmã está falando que a campanha é de pressa? Porque nós estamos vivendo no tempo da ansiedade. As pessoas estão com crise de ansiedade, elas ficam com pânico, sabe? Aquela agonia, aquela tribulação. A gente fala nas canções: eu confio em Ti, Pai, ó Deus. E depois que a gente sai daqui é uma agonia tremenda, uma perturbação, uma canseira. Para com isso, quem confia em Deus descansa. Às vezes a gente fica procurando pessoas para desabafar os nossos problemas. Olha só como foi inteligente esse menino. Ele procurou a Deus e disse: Senhor, o Senhor está vendo o que eles estão planejando, Senhor? Eles estão querendo tirar a minha vida, Pai. Eles estão dizendo ha, ha, ha. Sabe o que significa esse ha, ha, ha? Zombaria. Eles achavam que Davi era alguém sem dono. Mas quem conheceu toda a trajetória de quando era um pequeno pastor lá no campo, até o dia da sua morte, viu que Deus estava com ele o tempo todo. Aleluia. Todos podem te abandonar. Teve um momento que esse menino teve que fugir até do próprio filho, que queria o lugar dele e queria a cabeça dele. Mas Davi também tinha amigos. Davi também tinha pessoas que entravam na sua defesa e pessoas que também o decepcionou. Mas ele tinha um coração muito generoso e perdoador. Tanto que quando ele estava próximo da sua morte, ele chamou o seu filho e disse assim: lembra de fulano? Eu perdoei, mas tu não seja molengo como eu, meu coração mole não. Tentou, conspirou, queria me matar, queria me destruir. Se atravessar o teu caminho, tira do teu caminho. Porque ele estava ali, cheio de experiência para passar para o seu filho. E ele dizia assim: seja homem, homem de responsabilidade. Como quem diz: não cometa diante de Deus os erros que seu pai cometeu. Um homem de verdade reconhece os seus erros e se conserta. Ele não era soberbo nem orgulhoso. Tanto que ele chegou para Deus e disse: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele não ficava dizendo: eu sou tal, eu sou cara. Não, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu fui um safado, mas eu não quero viver uma vida miserável. Eu quero viver uma vida digna de honrar o teu nome. Eu quero te glorificar até o dia da minha morte, Senhor. E eu não quero morrer na mão dos meus inimigos. Eu prefiro cair na tua mão, porque o Senhor é meu dono, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu comandante, o Senhor é o meu Rei. E quem tem o Senhor como seu rei não curva a cabeça diante de inimigo. É homem de verdade. É homem de verdade para confessar o seu pecado e deixar. É homem de verdade para colocar a cara no chão e dizer assim: eu não vou conseguir viver nem respirar sem eu sentir a presença de Deus pertinho de mim. Os amigos podem te abandonar, a família pode virar as costas para você. As pessoas podem ser uma coisa contigo e outra amanhã, fingidos, falsos, querer interceptar, atravessadores, passar a perna em você. Mas se Deus está com você, os teus inimigos são inimigos do teu Deus. E Ele vai atrás de um por um e vai pedir contas do que te fizeram. Porque Deus nunca deixou uma oração de Davi sem resposta. Sabe por quê? Porque era cada macho que reconhecia o senhorio de Deus na sua vida. Um homem de verdade não é conhecido pela força do seu braço. Um homem de verdade não é conhecido pelo seu intelecto. O homem de verdade ele é conhecido por Deus pelo seu temor diante do Senhor. Entra tempo, sai tempo, a tecnologia avança, pessoas eloquentes aparecem nas mídias falando tantas coisas, mas o Davi, ele tinha uma consciência de que por mais que tantas coisas acontecessem em sua volta, os inimigos botavam pressão. Tinha hora que o desespero queria tomar conta e ele corria para os pés do Senhor dizendo: Senhor, tu vai deixar os inimigos
inimigos me destruir, Senhor. Olha só como eles armam ciladas contra mim. O teu servo está em tuas mãos. Ele usava o recurso que ele tinha, mas ele sabia que a força do seu braço não podia superar um assopro de Deus, ó. E os inimigos caíam por terra. E Davi só vencendo e vencendo. Sabe por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. É onde eu quero concluir. Você quer vencer? Conta tudo para Deus. Até andando na rua, no pensamento, no ônibus, no Uber, na moto, dirigindo, comendo, o tempo todo conversando com Deus, lavando os pratos, varrendo a casa, sempre conectado com o Senhor. Não deixa a sua mente se distrair com coisas que te distancia de Deus. Eu me lembrei aqui que numa terça passada uma irmã mandou um recado para a igreja dizendo: se você começa a encher os seus olhos com as coisas do mundo, é porque Deus já está se afastando de você. E você está se afastando de Deus. Ah, mas Deus nunca vai me deixar. Ele disse: se tu me deixar, eu também deixarei você. Sabe por que Deus nunca deixou Davi? Porque quando ele sentia que a presença estava se afastando, ele corria e se prostrava no chão, pedindo socorro de Deus. Não me deixe, Senhor. É uma tristeza, uma pessoa que consegue. Quando uma pessoa chega a tirar sua própria vida, é porque está uma ausência tremenda e profunda da presença de Jesus. Por mais angustiado que você esteja, por mais luta que você esteja enfrentando na sua vida, com Jesus na sua vida, com a presença de Deus na sua vida, você supera todos os problemas, você vence todos os obstáculos e você não deixa os seus inimigos estar em supremacia contra você. Por mais que você esteja preocupado, a sua mente está ali sempre buscando o socorro daquele que tudo pode. E Davi não pediu a pressa de Deus, se isentando de suas culpas. Volta e meia, ele deixava bem claro que ele não ia conseguir vencer se Deus não fosse com ele. E ele mesmo reconhecia tanto seus erros diante do Senhor. Nós queremos: Deus me fez uma promessa e eu preciso receber logo a minha bênção. Cadê, Senhor, a promessa? Nós não temos nenhum direito de estar reivindicando diante de Deus, porque Ele não nos deve nada. Nós é que temos que tomar vergonha na nossa cara, consertar o nosso caminho, consertar a nossa mente, o nosso coração, o nosso modo de vestir, de falar, de agir e de nos portarmos diante de uma sociedade corrompida, impura, suja, pistoleira, que executa a justiça com as suas próprias mãos, não confiando no dono da vida. Mas a minha vida, a sua vida está completamente nas mãos de Deus, e Ele não nos dará como presa aos dentes dos inimigos. Mas seja fiel ao Senhor. Davi o tempo todo dizia assim: andarei retamente diante da tua presença, Senhor. É aquela pessoa que está sempre se policiando, não se deixava influenciar pelos outros. Isso é muito importante. Quantas propostas fizeram para esse homem se desviar da presença de Deus, mas ele nunca ficou esquecido, porque o seu coração era completamente ligado ao coração de Deus. Um grande homem não é conhecido pelas suas posses, mas sim pelo seu temor a Deus. Você pode não ser doutor em nada, você pode não deixar nada no banco para os seus filhos quando você morrer, mas se você deixar um legado de uma vida digna de honrar ao Senhor, uma conduta moral e espiritual dignificada pela palavra de Deus, você deixou mais que milhões para a sua geração futura. Davi era homem de verdade, por isso que o Deus verdadeiro ajudou ele e fez ele vencer. Tanto na sua vida como depois da sua morte, todas as promessas que Deus fez a ele se cumpriu na sua trajetória, e Deus continuou acabando com seus inimigos e não permitiu que o final da trajetória, a sua cadeira de honra fosse assentada, porque não tinha honra. Olha só, o anticristo está vindo aí querendo assentar na cadeira de Davi, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, na vitória final, juntamente com a igreja, triunfará. Pensando que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Não, Senhor, Deus está rigorosamente no controle de tudo. Se Ele quiser, com o sopro das suas narinas, Ele vira o planeta de cabeça para baixo, porque é como uma gota num balde, o oceano na mão de Deus. Ele é o dono do céu, da terra e do mar. Ele é o dono da sua vida. Ele conta quantas batidas está dando no teu coração. Se Ele quiser, Ele desliga você agora. Não morra em pecado.
pregava de medo, de morrer, entristecendo o coração de Deus. Ele dizia: lava-me com ensopo, eu prefiro que o Senhor me bata, me mastigue, me triture, mas eu preciso andar na tua presença, eu preciso que o teu Espírito continue habitando na minha vida. Perca amigos, perca posses, dinheiro, seja lá o que for, mas não perca a presença de Deus. Eu quero convidar aqui à frente rapidamente todos aqueles que estão sentindo a ausência dessa presença na sua vida, e está se sentindo fraco, se sentindo tentado, desanimado, triste, uma tristeza que você não sabe explicar, aquela coisa assim, a agonia da morte. Eu quero te convidar para jogar-se aqui à frente e receber um abraço da presença de Jesus, para te curar, para sarar o teu coração. Vem aqui, em nome de Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui. Eu tenho que ficar insistindo para você receber a bênção que você precisa. Não precisamos criar uma performance de que tudo está bem na frente das pessoas, porque ninguém aqui vai pagar suas contas. Você está precisando desta presença. Eu fico aqui sentadinho mesmo, ninguém precisa saber do meu problema. Mas eu quero declarar publicamente aqui, em nome do Senhor Jesus, aqueles que têm coragem de chegar aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero mais fortalecimento na tua presença. Eu quero defender mais a minha salvação, a minha fé e a minha conduta de cristão. Sai do teu lugar e vem aqui. Se tem alguém que ainda não fez uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso, vem aqui. O Senhor quer curar você, quer repreender essa depressão. O pecado está cegando os teus olhos. O inimigo está te arrastando para a profundeza do abismo e você está se deixando levar. Mas a presença de Deus vai mudar a tua história e o teu coração. Essa moça que está vindo aqui à frente, Deus quer que você peça perdão para alguém. Amém? Dobre os seus joelhos. Deus não está precisando de ninguém aqui. Eu quero saber, Daniel, se nesta hora você está renovando a sua aliança com esse Deus. Você está renovando? Levante as suas mãos. Eu queria que um jovem estivesse acompanhado ele. Você não sabe, mas ontem à noite eu orei. Eu falei: Senhor, leva Daniel lá na igreja. Você já ouviu tantas coisas e nada mudou, não é? Porque é você que precisa mudar. Você sabe o que é que o mundo tem para oferecer para você? Você já sabe. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O diabo quer te matar, mas tu é um escolhido desde o ventre da tua mãe. Tem situação que já fugiu do teu controle, mas o Senhor Jesus diz: volta, recomeça do zero, luta para não ter uma juventude perdida, porque muitas são as influências do diabo para te levar para áreas onde tu não ia conseguir mais retornar. Ó Deus, eu te apresento a vida do Daniel. Tem muita gente aí que o Espírito Santo está tocando para vir aqui à frente, mas está se segurando. E já tem outros que estão até com vergonha de tantas vezes que fez isso e voltou para a mesma lástima. Quando Davi se derramava na presença de Deus, ele não ficava do mesmo jeito. E Deus não gosta de molecagem com ele. Davi era cabra macho até para reconhecer que errou e mudava o seu jeito de agir. Deus está chamando para um conserto. Deus está chamando para um conserto, toda a família. Tá bem? Porque antes da mãe de vocês morrer, ela fez uma oração para Deus e disse: Senhor, não deixa nenhum filho meu se perder, nem que o Senhor tenha que preparar e levar. Mas eu lhe peço, Senhor, que eu quero encontrar todos os meus filhos no céu. Ela pediu tanto perdão a Deus, ela se culpava. Quando vocês erraram, ela achava que era que errou na criação. Mas vocês aqui são teimosas, que eram desobedientes, e ainda tem muitas desobedientes, que Deus vai soprar o vento e vai pegar pelo conceito no anzol. Não vai deixar do mesmo jeito, que são dirigentes de ciclo de oração, missionárias, cantoras, evangelizadoras, que estão dispersas e distraídas. Mas o Senhor manda dizer que vai soprar um vento na família para conserto. E Deus vai pegar com mão pesada, porque tem gente que está brincando com a presença. Aleluia. Eu quero convidar mais pessoas aqui. Não, coloca aí a presença e depois vocês acompanham a presença. Oh, aleluia, glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração e o Espírito Santo está me incomodando, que tem mais gente aqui que precisa vir à frente. Eu quero fazer uma oração também pelo irmão Júnior. Venha. Eu quero que as
só vai lhe atingir se você tiver brecha. Porque a pior feitiçaria que o homem faz contra ele mesmo é quando ele pega o caminho da desobediência. Deus disse para mim que não é para tu seguir o modismo das outras igrejas, nem seguir o estigma e influência de pessoas que estão entrando aí por questões mercadológicas no mundo gospel. Você não é do mundo gospel. Vai acontecer um quebrar de Deus na tua vida para uma grande mudança. Sabe o que é Deus pegar alguém e virar pelo avesso para ficar do jeito que Ele quer? Se prepare. E no meio desse reboliço, Deus vai afastar muita gente de você. E o Senhor diz: não é para ir atrás de ninguém, porque vai chegar um momento que será eu e você, o oleiro e o barro. Guarda isso e guarda esse dia, porque o nome do Senhor vai ser glorificado ainda na tua vida. Mas há uma sepultura aberta e tem gente que já tentou, até planejou tirar a tua vida. E tu deve vigiar, porque o espírito da morte ainda está rondando. Eu queria que a missionária Rosângela colocasse as mãos sobre ele. Aleluia. Deus ama você. Ele sabe que lá no teu coração há um desejo muito grande de servi-lo, de fazer a obra dele. Mas há uma investida maligna que luta contra a tua própria carne para te destruir. E tu precisa ser forte, de uma vez por toda, pegar um caminho diferente, para você estabelecer o teu ministério na excelência que tanto o Senhor já usou vasos para falar contigo. Às vezes tem gente que afasta, não é porque está rejeitando, é o próprio Deus para te ensinar algumas coisas. Entende? Coloca lá o louvor. Glória a Jesus. Eu peço a ti, Senhor, a igreja de pé. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Tem dia que Deus trabalha aqui, que cadeira boa, mas tem dia que Ele põe a gente quietinho para refletir. Eu quero orar pelo casal que o irmão Fernandes trouxe. Venham aqui à frente receber esta oração. Missionária Mara, Diácono Manuel, pode orar por eles. Tem gente na família de vocês que não consegue ser bem sucedido na área sentimental. É uma batalha, é uma luta. Mas eu quero orar por vocês, porque Deus quer mudança. A obra é muito grande na vida de vocês. Amém? Eu vejo que o coração de vocês é aberto para ouvir a palavra do Senhor. Mas existem algumas situações que ainda estão mal resolvidas e Deus quer ajustar. Eu quero perguntar em nome do Senhor Jesus: deseja a partir dessa noite seguir os caminhos do Senhor e se tornarem servos do Deus vivo? Desejam entregar a vida de vocês a Cristo e a partir de hoje servir ao Senhor de todo o vosso coração? Deseja? Pode falar. Ainda está preso às coisas do mundo, mas eu vou orar para Deus fazer a obra completa na vida de vocês, amém? Podem orar por eles em nome de Jesus. Alguém disse que você nunca ia ser feliz, mas eu quebro esta palavra e digo: em nome de Jesus, está repreendido e desfeito todo o mal. Cuidado com amizades. Repete o playback. Pai, repreende o espírito da morte contra a vida deste moço. Não deixa ele entrar no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Livra ele, meu Deus. Toda feitiçaria que alguém fez para destruir a vida desse moço, a igreja do Senhor tem autoridade para desfazer. Em nome de Jesus, levanta o playback. Vamos adorar o Senhor. Já vou concluir. Que hora é essa? Já vamos terminar. Som aqui. Eu fiquei observando como é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pode levantar. E depois de algum tempo analisando